Portanto, vou dar os bons dias a todos. Portanto, bem-vindos a mais um webinar da Fresoft. Já tivemos aqui a falar um pouco antes de iniciarmos esta sessão. Portanto, o webinar é não mais do que uma conferência, ou uma videoconferência, uma formação utilizando os meios tecnológicos. Portanto, é um seminário online, é isto que vamos fazer. As regras basicamente são as mesmas de todos os webinars que a Fresoft já tem dado, promovido. Portanto, 30 minutinhos para explanar aqui alguns conceitos no que diz respeito ao processamento, neste caso de subsídio de Natal e os mapas mensais, e depois na parte final, está aqui 15 minutos, mas por regra o que tem acontecido é que temos ficado todo o tempo necessário para esclarecer todas as dúvidas que tenham. O que eu peço é que durante a formação, portanto eu já desabilitei a funcionalidade de vocês poderem habilitar o vosso som, o que eu peço mais uma vez então é que todas as dúvidas que tenham apontam e na parte final, seja levantando a mão, em participantes em baixo tem a opção para levantar a mão e eu passo-lhes a palavra para poderem colocar a vossa questão, ou então pelo bate-papo podem colocar as vossas questões. Mas isto na parte final e não durante a formação. Durante a formação eu não vou ter a possibilidade de acompanhar as questões que vocês estão a colocar. Portanto, o webinar basicamente são 30, 40, 45 minutos no máximo. As regras, cortar o som a todos os clientes que queiram falar durante a apresentação. Na parte final eu habilito a quem queira colocar essas mesmas questões. O chat, podem colocar aí questões que achem pertinentes. Na parte final, colocar as vossas dúvidas. Portanto, os assuntos hoje a tratar serão o processamento de subsídio de Natal e os mapas mensais. Portanto, no que diz respeito ao processamento de subsídio de Natal, o enquadramento legal tem a ver com a Lei do Trabalho em Funções Públicas, não é? Portanto, pelo artigo 151, subsídio de Natal, o trabalhador tem direito a um subsídio de Natal de valor igual a um mês de remuneração base mensal que deve ser pago no mês de novembro de cada ano. Portanto, depois tem aqui algumas exceções previstas e é isto que vamos fazer, porque estamos na altura de processar o subsídio de Natal. Portanto, para o processamento do subsídio de Natal, o que é que eu lhes vou chamar a atenção? Primeiro, definir o processamento. Portanto, eu vou abrir aqui a aplicação. Até vou cortar aqui o vídeo para não ter que estarem a ver e não aparecer depois aqui no vídeo final. Portanto, a primeira coisa a ver é o processamento. Definir o processamento. Portanto, quando abre o mês de novembro, vamos ver aqui várias situações. Se quiserem processar o subsídio de Natal junto com as remunerações, colocam o PICzinho, o visto em remunerações e subsídio de Natal. Se quiserem processar à parte, e já vamos ver como conseguem fazer isto, ou seja, tirar um recibo para subsídio de Natal, processar e depois fechar aquele processamento e abrir um outro processamento para processar as remunerações à parte e tirar um recibo à parte com todas as outras, os outros abonos, descontos por aí fora, então o que têm que fazer é, quando abre o processamento, põe o PICzinho só em subsídio de Natal, processam, tiram os recibos, fecham o processamento atual e depois, quando abrirem novamente outro processamento, voltam a definir o mês de novembro e depois então vão definir o PICzinho em remunerações. Atenção, não façam isto que eu fiz agora, que é despicar o subsídio de Natal e picar as remunerações. Se fizerem isto, vão perder os recibos do subsídio de Natal. Bem? Portanto, se quiserem no mesmo processamento ter o vencimento, subsídio de Natal e os restantes abonos, e com as duas opções. Se quiserem ter um recibo à parte para o subsídio de Natal, abre o processamento do mês de novembro e seleciona o subsídio de Natal. Depois de processarem, de imprimirem os recibos, o que vão fazer é fechar o processamento atual, abrir um segundo processamento do mês de novembro, e no segundo processamento do mês de novembro, então depois vão picar a opção remunerações. Problemas que têm existido no passado. Não me estão a ver? Bem, então... Não me estão a ver? Partilha. Está ou não? Nada. Ok. Então vamos partilhar de outra forma. Ok. Vou interromper o compartilhamento. A partilhar a tela. Ok. Estão a ver agora a aplicação? Ok. Eu vou alterar de outra forma ainda. Vou interromper aqui a partilha. Vou puxar aqui isto para o lado esquerdo.
E vamos fazer aqui de outra forma. Estou a visualizar a tela da Cristina. Não pode ser a Cristina. Cristina. Vamos lá aqui. Fazer aqui outra coisa. Vamos lá aqui compartilhar a minha tela. E vamos pôr aqui a aplicação. Pronto. Tenho que ver aqui umas opções do Zoom para não permitir que... Ok. Bem, então vamos lá voltar aqui à parte do definir o processamento. Portanto, na vossa aplicação, quando abrem um mês, no menu vencimentos, definir processamento. Portanto, e no definir processamento vão definir o que pretendem processar. Eu vou chegar aqui o bate-papo aqui para a outra janela. Ok. Vamos fazer aqui de outra forma. Okay. Não é isto que eu quero. Ok. Vamos lá voltar aqui à aplicação. Pronto. Quando abrem um determinado mês, vocês vão definir o que pretendem processar. Em regra, só tem o Pix em remunerações. Para este mês de novembro, o que vão ter que fazer é definir remunerações e subsídio de Natal. Isto, caso pretendam que no mesmo recibo saia o vencimento e o subsídio de Natal. Caso pretendam processar o subsídio de Natal à parte, tirar o recibo à parte, o que têm que fazer é, quando abrem o mês de novembro, definem o subsídio de Natal, certo? Vão ter que processar os recibos, tirar os recibos e depois, para irem para as remunerações, o que têm que fazer é fechar mesmo o processamento atual, abrir um segundo processamento do mês de novembro e no segundo processamento do mês de novembro vão picar a opção remunerações, ok? Se vocês, e é um erro recorrente que às vezes têm feito, é pica o subsídio de Natal e com este mesmo processamento em aberto, quando querem passar para o processamento de vencimentos, das remunerações, em vez de fechar o processamento atual, o que fazem é despicam o subsídio de Natal e picam remunerações e voltam a processar. Caso cometam este erro, o que vão fazer é, vão perder o processamento dos recibos do subsídio de Natal e ficam só com o processamento das remunerações. Está bem? Pronto. Portanto, vamos voltar aqui. Caso base. Portanto, no caso base, o que nós queremos fazer, em regra, é processar os vencimentos e o subsídio de Natal em simultâneo. Portanto, vou voltar aqui para a apresentação. Ok. Portanto. Ok. Processamento de enquadramento legal. Já vimos enquadramento legal. Vamos voltar aqui ao início. Ok, para definir o processamento, já vimos que então na aplicação temos que colocar aqui o piquinho de remuneração de subsídio de Natal. O que é que devem ter mais em conta? Portanto, temos que ter em conta na ficha de cadastro do funcionário, no separador outros e antes, algumas opções que têm influência no processamento de subsídio de Natal. Portanto, nós devemos ir aqui ao menu funcionários, estão de ficha de cadastro, ativos, e verificar se para todos os funcionários tenham direito ao subsídio de Natal, aqui no separador outros, se tem o piquezinho aqui em subsídio de Natal. Se vocês por algum motivo não... Eu peço que não partilhem a tela, está bem? Quem está a partilhar aqui a tela? Maria Calixto, não partilha a tela. Bem, na ficha de cadastro do funcionário, no separador outros, tem aqui uma opção subsídio de Natal. Todos que tenham direito a subsídio de Natal têm que ter o piquezinho aqui. Se não tiverem o pique, ele não vai processar subsídio de Natal para estes funcionários. Ok? Mais, outras questões a validar na ficha de cadastro. No separador ano, também tem aqui o número de meses sobre o qual vão processar subsídio de Natal. Por exemplo, para este funcionário, eu tinha aqui 6 meses.
Portanto, ele só iria processar subsídio de Natal para o tempo proporcional de 6 meses. Portanto, se querem que o subsídio de Natal seja calculado com base no ano inteiro, tem que ter cá os 12 meses. Se o funcionário, o contrato iniciou a meio do ano e pretende que seja processado apenas sobre o número de meses proporcionais ao qual ele está na junta, portanto, eu aqui posso alterar o número de meses. Para além de alterar aqui o número de meses sobre o qual é para calcular o subsídio de Natal, eu também devo confirmar se não foi já algum valor processado. Se algum funcionário já pediu antecipadamente o subsídio de Natal e foi concedido, quer dizer que, se eu vier este separador, ele vai aparecer aqui a dizer o valor que já foi processado nos meses anteriores. Portanto, se tiver aqui algum valor processado, quando eu for processar o subsídio de Natal, ele vai deduzir o valor que já esteja neste campo do subsídio de Natal. Está bem? Pronto. Portanto, o que devem ter em conta para validar na ficha de cada funcionário se vai ser processado subsídio de Natal, portanto, é no separador ano o número de meses, se não tem valor já processado, e no separador outros tem o piquezinho em subsídio de Natal. Se quiserem definir que é para processar um determinado número de meses para todos os funcionários sem ter que ir ficha a ficha, tem aqui uma opção no separador funcionários. Também no funcionários tem a relação subsídio de férias e Natal. Ao vir aqui, ao definir que eu quero processar 12 meses de subsídio de Natal e 12 meses de subsídio de férias para todos os funcionários, ao fazer isto, ao gravar, ele vai aplicar este número de meses na ficha de todos os funcionários lá naquele separador ano. E sendo assim, eu já não tenho que estar a editar ficha a ficha e colocar o número de meses para o qual eu quero processar o subsídio de Natal. Ok? Portanto, já vimos aqui 3 configurações. Ficha de cadastro de funcionários, separador outros, se é para processar o subsídio de Natal. Ficha de cadastro, separador ano, o número de meses e o valor que já foi processado. E no menu funcionários, relação subsídio de férias e Natal, colocar aqui o número de meses, que assim eu já não tenho que ir ao separador ano da ficha de cada funcionário e colocar o número de meses. Portanto, estas são as primeiras coisas a ter em conta. Depois, portanto, separador outros e ano já vimos, opção relação subsídio de férias e Natal também já vimos, definições de abono, subsídio de Natal. Portanto, devem confirmar se o abono de subsídio de Natal está bem configurado. Isto porquê? Porque se por algum motivo ele não estiver bem configurado, ou não vai passar o valor depois quando quiserem importar os valores para a contabilidade, ou os descontos não vão ser bem processados, ou na DMR pode ir não bem definido o código de rendimentos do subsídio de Natal. Então vamos ver o que é que devem ter em conta. Portanto, vamos voltar aqui à aplicação. Portanto, e vou aqui ao menu Parâmetros, Abonos / Descontos, aqui há a tabela dos abonos. Portanto, devem ter em conta que todos os abonos estão repetidos para cada vínculo. Portanto, para todos os vínculos onde tenham funcionários para o qual vai ser processado subsídio de Natal, devem ir editar o subsídio de Natal para cada vínculo. Por exemplo, aqui este primeiro vínculo, contrato a termo certo. Se eu vier aqui ao subsídio de Natal e editar, eu vou aqui ao separador registro e vejo que tenho a abreviatura. A abreviatura é o que está impresso no recibo. Tenho o código de rendimentos, A4, está correto. Se porventura alguém criou um abono qualquer que lhe quer atribuir natureza de subsídio de Natal, que não deve. Atenção, eu já vou dizer o porquê. E não colocou aqui o código de rendimentos correto, então o subsídio de Natal na DMR não vai com o A4 como é devido. Portanto, este A4 tem que estar definido para o abono de subsídio de Natal. Pronto. Depois o que devem ter mais em conta? No separador de descontos, verificar se todos os descontos a que o subsídio de Natal está sujeito estão aqui definidos. IRS, Segurança Social, ADSE, por exemplo. Não tenho aqui a CGA. Não é? Portanto, para o contrato a termo certo, eu em regra não tenho CGA, mas se fosse num outro vínculo, eu já tinha que ter aqui a CGA. Okay? Portanto, eu vou gravar. Ainda há aqui mais uma configuração a verificar, que é a classificação orgânica, económica e a conta SNC. Se não tiver aqui a orgânica, a económica e a SNC, o valor do abono de subsídio de Natal, quando for para integrar os valores na contabilidade, não vão ser integrados. Vai dar erro, porque não tem uma económica válida e que conste no orçamento da despesa. Portanto, em termos de configurações, o que tem que ver para todos os subsídios de Natal, basicamente é se tem um código de rendimentos correto, o A4, se tem uma abreviatura, porque se não tiver abreviatura não sai nada, não sai nenhuma designação
no recibo de vencimentos. Nos descontos, tem os descontos efetivos sobre o qual aquele abono está sujeito. IRS, Segurança Social, ADSE, CGA. E no separador SNC se tem a orgânica, económica e quanto é SNC definida. Ok? Não esquecer de confirmar estas configurações no abono de subsídio de Natal de cada um dos vínculos. Por exemplo, vou aqui para o contrato por tempo indeterminado e vou validar também se o subsídio de Natal tem as mesmas configurações que eu frisei anteriormente. Portanto, tem aqui os descontos todos. Neste caso, eu já tenho aqui a CGA, porque para o contrato por tempo indeterminado os funcionários descontam Caixa Geral de Apresentações. Ok? Portanto, em termos de configurações do abono de subsídio de Natal, são estas que devem confirmar. Dizer que a aplicação apenas considera como subsídio de Natal e de férias os abonos que estejam definidos aqui no menu aplicação configurações. Por isso é que eu disse atrás que não devem criar abonos com a natureza de subsídio de Natal e de férias, porque elas, por defeito, quando a aplicação é instalada, já existe um abono com esta natureza. Portanto, a aplicação só considera como subsídio de Natal o que esteja aqui definido nas configurações e como subsídio de refeição também e por aí fora. Está bem? Portanto, não criem outros abonos com a natureza de subsídio de Natal, porque para a aplicação, se criarem outros abonos, ele depois não vai fazer tributação autónoma sobre esse outro abono. Ele só vai fazer a tributação autónoma, ou seja, IRS calculado com taxa de IRS diferenciada para o subsídio de Natal, para o abono que esteja aqui definido nas configurações. Portanto, não criem outros abonos com essa natureza. Portanto, em termos de configurações, já verificámos as definições do abono de subsídio de Natal, classificação económica, descontos e o código de rendimentos. O que é que temos que fazer então? Portanto, se já verificámos a ficha dos funcionários, já verificámos todos os que têm direito de subsídio de Natal, colocando lá o PICzinho, se já verificámos se todos têm o número de meses correto a calcular subsídio de Natal, se já confirmámos as configurações da aplicação e as configurações do abono, então podemos processar e tudo vai sair de forma correta. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou aqui ao menu vencimentos, calcular vencimentos e processar vencimentos. Portanto, desde que tenha definido no processamento que é para calcular remunerações de subsídio de Natal, ele no mesmo recibo vai sair vencimentos e os restantes abonos e o subsídio de Natal em simultâneo. Portanto, eu já estive a processar e vou visualizar aqui os meus recibos. Portanto, eu tenho aqui para o funcionário número 1 o vencimento e o subsídio de Natal. Porquê é que eu tenho aqui os 395? Porque eu na ficha do funcionário número 1, antes de eu ter alterado a partir daqui da relação subsídio de Natal e de férias para 12 meses, eu tinha na ficha de cadastro deste funcionário número 1 que era para calcular sobre 6 meses. Como era para calcular sobre 6 meses e processei os vencimentos, então ele só processou metade do subsídio de Natal. Portanto, depois de conferir e de corrigir em qualquer configuração, se o recibo estava mal, eu tenho que voltar a processar. Okay? Vou voltar aqui a processar os vencimentos. Já depois de efetuar todas estas correções que eu mencionei, nas configurações do abono, nas configurações da ficha de cadastro, nas configurações da aplicação, teoricamente já estão lá definidas, e se eu fizer alguma correção, eu tenho que voltar a processar vencimentos. Está bem? Portanto, o processar vencimentos é o botão igual da máquina de calcular. Portanto, se eu estou a fazer uma conta e acrescento mais uma variável, mais um abono, mais um desconto, se altera as definições de um abono, de um desconto, então eu tenho que voltar a calcular, voltar a clicar no botão igual da máquina de calcular para que ele volte a processar os vencimentos já contando com aquela variável. Portanto, como eu tinha uma informação incorreta na ficha de cadastro e corrigi, tive que voltar a processar vencimentos. E é isso que vamos ver o resultado deste novo processamento após este processamento. Portanto, vamos aguardar aqui um pouco, que eu tenho aqui uma base de dados algo preenchida. Portanto, alterei uma definição na ficha de cadastro de entre aquelas que eu estive a demonstrar aqui. Estou a voltar a processar e depois vamos ver o recibo. Portanto, vamos aguardar aqui mais um pouco. Espero que o Gonçalo esteja a apontar aqui já algumas coisas ou possa estar a responder aqui a algumas das vossas iniciativas junto do bate-papo. Portanto, deixem-me lá só ver aqui os participantes. Portanto, eu até vou fechar aqui esta opção porque eu não quero ter aqui as carinhas das pessoas. Nos participantes está tudo ok e no bate-papo também penso que esteja tudo ok. Está aqui a demorar aqui um pouco.
Pronto. Eu não sei se já alguém processou subsídio de férias e Natal. Volto a chamar a atenção que não é obrigatório ter um processamento de subsídio de Natal e de férias à parte, pelo contrário. Portanto, a tributação é autónoma, portanto, ele não vai fazer subir de escalão de IRS por ter o subsídio de Natal no mesmo recibo. O que havia era que há tempos estava contemplado na lei que o subsídio de Natal e de férias deveria ser processado até o dia 15. Como o subsídio de Natal e de férias antes era processado até o dia 15, portanto faziam com que algumas entidades quisessem ter um recibo à parte para o subsídio de Natal e de férias para pagar até o dia 15 e depois a posteriori, no dia normal, iriam processar os restantes abonos. Portanto, e nesse caso, volto a frisar, para quem quer ter um recibo à parte do subsídio de Natal, não se esqueçam que na definição do processamento, só o que têm que fazer é definir o subsídio de Natal, processam, tiram os recibos, têm que depois fechar este processamento do subsídio de Natal, abrir um segundo processamento para o mesmo mês de novembro e no segundo processamento do mês de novembro, então vão picar remunerações. Se vocês despicarem e picarem outra opção, estão a perder o primeiro processamento, ok? Pronto. Vamos lá voltar então aqui ao calcular vencimentos e visualizar os recibos. Vamos verificar então agora, para este funcionário número 1, como eu já corrigi na ficha dele, que era para processar sobre 12 meses, ele já processou o vencimento de 791 euros e o subsídio de Natal 791 também. Eu antes tinha 300 e qualquer coisa, que era metade do valor do vencimento. Está bem? Pronto. Portanto, feito o processamento, depois de conferir tudo, convém conferir os recibos se estão corretos, se tem cá os subsídios de Natal devidos para cada funcionário, se os descontos estão corretos. Como veem, ele diferencia aqui os descontos, pelo menos de IRS, porque tem tributação autónoma, ok? E tenho os meus recibos, tá? Mais questões a colocar quanto ao subsídio de Natal. Basicamente é isto. Não é nada de complexo, não é nada de complicado. Os erros que temos tido são basicamente de configurações não definidas, funcionários que não têm lá o piquezinho na ficha de cadastro para definir subsídio de Natal e porque quando vão tirar as declarações de IRS, interromper compartilhamento, quem é que me está aqui a fazer o partilhamento novamente? Deixa-me aqui voltar aqui aos participantes. Cristina. Ok, vamos lá aqui compartilhar a tela novamente. Pronto. Processamos vencimentos, tiramos os recibos, confirmamos os seus valores, confirmamos os descontos, está tudo correto, enviamos os recibos para os funcionários e mandamos para o banco os respectivos fecheiros. Portanto, agora vamos falar, depois do processamento de subsídio de Natal, vamos falar aqui um pouco dos mapas mensais. Atenção, o que nós vamos falar aqui é dos mapas que nós tiramos normalmente e que temos que submeter muitas vezes. Vamos dar origem a um outro webinar onde vamos mostrar como configurar mapas de CGAs, Segurança Sociais, DMRs, onde vamos ver este processo pormenorizadamente. Aqui vamos ver que mapas é que têm ao vosso dispor, porque muitas vezes desconhecem que têm alguns mapas disponíveis e que vos podem dar jeito durante o mês. Portanto, os mapas mensais que vamos ver é aqui o da Segurança Social, portanto, depois de processar vencimentos, os mapas mensais que nós temos estão todos no menu Vencimentos, Mapas, e vamos começar pelo da Segurança Social. No da Segurança Social, o que vamos fazer é, depois de processar, e desde que esteja aqui configurado o desconto de Segurança Social, se não tiverem, vamos dar lugar a um outro webinar, explicar como se configura e que implicações é que tem todas as configurações para o mapa da Segurança Social. Basicamente o que tem que fazer é imprimir o mapa, tem aqui os funcionários todos, com a data de nascimento, a referência a que os abonos dizem respeito e os abonos por código de situação, ok? Para além de imprimir, tem o gerar ficheiro, que ele solicita, portanto dá aqui os valores totais, pergunta se quer imprimir o ofício, porque antes de ter enviado o ofício para a Segurança Social, agora é tudo através da Segurança Social direta, vou dizer aqui que não, embora se quiserem imprimir tem essa possibilidade, e vai perguntar onde é que querem gravar o ficheiro. Portanto, grava o ficheiro numa pasta que cria para esses efeitos, para terem todos os ficheiros todos os meses da Segurança Social, gravam o ficheiro e depois através da Segurança Social direta ou do software da Segurança Social submetem esta informação. Pronto. Para além do mapa da Segurança Social, que outros mapas temos? Caixa Geral de Aplicações. E aqui tenho uma novidade. O que eu lhes vou mostrar agora é uma funcionalidade, é um mapa novo que vão ter disponível. A versão só vai sair provavelmente ou hoje ao final do dia ou amanhã ao final do dia, provavelmente sexta-feira.
porque durante o fim de semana, em regra, as juntas estão fechadas, portanto não tem problemas de timings de atualizações do software, portanto provavelmente vamos lançar aqui uma versão sexta-feira, amanhã, ao final do dia, onde vão ter aqui um mapa que eu lhes vou mostrar agora. Portanto, aqui para a caixa geral de apresentações, no menu vencimentos mapas, eu tenho caixa geral de apresentações. Okay? Aqui, na atualização de equivalências, é onde vamos ver posteriormente no outro webinar como se configura o mapa, listagem mapa CGA, é onde eu imprimo o mapa. Portanto, quando eu imprimo o mapa, basicamente tenho só que imprimir. Mas quando há configurações que estão incorretas, porque podem ter abonos que estejam sujeitos a CGA e que se esqueceram de vir configurar no mapa. Então quer dizer que no recibo sai aquele abono, o desconto é feito sobre o recibo, sobre aquele abono, mas como não tiveram o cuidado de o vir configurar, ele não ia ser impresso no mapa. Então, quando estão a imprimir o mapa, ele dá essa informação de que há abonos ou faltas que não estão configurados. Portanto, primeiro já tem esta opção de aviso. Para além de ter a opção de aviso, o que ele vai fazer a seguir é vai imprimir, ele tem aqui um botãozinho, abonos, faltas sem equivalências, e eu posso imprimir esta listagem. Ele vai-vos identificar, e que não tinham esta funcionalidade até agora, qual é que é o abono que foi processado, que estava sujeito a CGA e que não estava configurado no mapa. Então o que é que eu tenho aqui? Eu criei mesmo um abono, que lhe dei o nome, abono com CGA não configurado no mapa. E posso-lhes mostrar. Vou aqui à ficha de cadastro do funcionário número 2. Vou aqui à ficha de cadastro deste funcionário número 2. E aqui nos abonos fixos, eu coloquei aqui um abono com este nome. Abono com CGA não configurado no mapa. Se eu for aqui aos parâmetros, à tabela dos abonos, neste caso este funcionário é do contrato por tempo indeterminado. Vamos mudar aqui para o contrato por tempo indeterminado. Onde reparar que este abono que eu criei, que qualquer um de vocês pode criar abonos a qualquer momento, eu disse que estava sujeito a CGA. Até aqui tudo bem. O problema, depois de eu criar o abono e de colocar na ficha do funcionário, eu não fui aqui ao mapa da caixa geral de apresentações, à atualização de equivalências e não inseri aquele abono aqui como código. Se eu não o inseri aqui, quer dizer que ele não sabe qual é o código de situação com que vai reportar este abono à CGA, que é estes 23, 24, por aí fora. Certo? Portanto, sempre que criam um abono que esteja sujeito a CGA, vocês têm que ir aqui às equivalências e acrescentá-lo. Porque se não o fizerem, no mapa da CGA ele não vai aparecer e não vai ser declarado à CGA, daí estes erros. Portanto, a novidade que vão ter agora com a versão que vai sair na sexta-feira é que todos os abonos e faltas que tenham incidência sobre o vencimento e que tenham que ser reportados à CGA, aqui no mapa da CGA vão ter um mapazinho a identificar todos esses abonos. Portanto, o que devem fazê-lo é, todos os que constem desta listagem vão ter que ir aqui às equivalências e acrescentá-los. Seja abonos, seja faltas. Vão ter que consultar a documentação da CGA para ver qual é o código de situação para acrescentar. Para acrescentar é só clicar no novo, dizer se é um abono ou uma falta, qual é o vínculo, qual é o abono que querem acrescentar. Tinha que ir procurar aquele abono que eu acabei de criar, que está aqui mais para cima. Está aqui. Qual era o código de situação? Não interessa, eu estou aqui por um código qualquer. Isto não é o código correto. Abono XPTO, que na prática é a designação do abono que eu tinha criado. E para abonos, normalmente eles querem saber qual é a remuneração e desconto e grave. Okay? Depois de o acrescentar e de voltar a processar, este abono já iria sair no mapa da CGA. Portanto, já antecipei aqui um bocadinho do que vai ser tratado no webinar. O intuito deste não é esta situação, mas como tem este mapa disponível, se quiserem acrescentar abonos ou faltas, é nas equivalências. Portanto, mapa da CGA, basicamente, é chegar aqui a listagem mapa CGA e imprimir. Para além de imprimir, podem gerar o ficheiro, onde mais uma vez ele vai perguntar qual é a localização. Devem ter uma pasta onde vão guardar todos os mapas da CGA, com todo o histórico de mapas de CGA, para poderem consultar a posteriori e depois, utilizando o software da CGA ou o site da CGA, submetem este mesmo mapa.
Mais mapas importantes. Vamos voltar aqui para a apresentação. ADSE. Portanto, mapa da ADSE, basicamente, menu vencimento, mapas, mais uma vez ADSE. Portanto, já agora, para a ADSE, é importante que todos os funcionários na sua ficha tenham o número da ADSE, porque senão depois não conseguem gerar o ficheiro para a ADSE. E o que eu estou a dizer é, no menu funcionários, estão de ficha de cadastro ativos, aqui no separador fiscais bancários, vou editar, e tenho aqui o número da ADSE. Eu devo colocar o número da ADSE ou então em descontos fixos, seleciono a ADSE, também posso editar, eu estou a editar a ficha de cadastro, ele não me deixa editar o abono, o desconto, mas se eu editar aqui o desconto, posso colocar aqui o número de subscritor. Portanto, se eu não tiver o número de subscritor em algum funcionário que tenha ADSE, quando eu for gerar o ficheiro e for tentar submeter, vai dar erro. Portanto, alguns dos cuidados a ter é verificar se todos os que têm o desconto ADSE têm o número da ADSE. A partir daí, é só vir aqui ao mapa. Ok. Não é possível criar exatamente porque eu tenho ali alguns funcionários que não têm o número da ADSE. Mas depois de processarem e de ter a ADSE correta, só tinham que imprimir e mais uma vez gerar ficheiro. Ok? Mais mapas importantes. Ficheiro bancário, SEPA. Para quem não sabe, a nossa aplicação tem o ficheiro para enviar para a entidade bancária. O que vocês têm que confirmar junto da entidade bancária é se o site da entidade bancária lê estes ficheiros SEPA. Quase todas têm esta funcionalidade. Algumas cobram, têm que contratualizar este serviço com a junta. Ou seja, algumas abrem a possibilidade a todos os seus clientes de fazer pagamentos com base em ficheiros SEPA e outras entidades bancárias apenas disponibilizam mediante contratualização. Isso é algo que têm que verificar junto da vossa entidade bancária. Okay? Depois, o que têm que fazer aqui na nossa aplicação é simples. Depois de processar os recibos e de estar tudo ok, tudo conferido, o que podem e devem fazer é no menu vencimentos, mapas, bancos, tem a listagem de pagamento e criar ficheiro para o banco. A listagem permite imprimir e permite criar o ficheiro. Aqui seria só para criar o ficheiro. Então eu vou partir desta opção, que é onde pode imprimir a listagem. Já agora, para que esta informação esteja correta, o que é que eu devo fazer? Eu devo, na ficha de cadastro de cada funcionário, no separador fiscais bancários, colocar aqui toda a informação acerca da entidade bancária, da entidade de onde sai o dinheiro para pagar ao funcionário e os dados bancários do funcionário. Portanto, devem rever a ficha de todos os funcionários e dizer qual é a conta da junta de onde sai o dinheiro para pagar aquele funcionário e onde, em que instituição bancária é que aquele funcionário tem conta. E se lhe pagam por transferência, cheque ou dinheiro, está bem? Colocando aqui o IBAN do funcionário. Para além de definir esta informação, nos parâmetros, bancos, também tem aqui este Big Swift. Se quiserem utilizar o ficheiro para o banco, no ficheiro vai identificado qual é que é o código Big Swift que identifica a entidade bancária do funcionário. Portanto, este Big Swift, se vocês perguntarem à vossa entidade bancária ou procurarem na net, Big Swift TOTA, Big Swift CGD, Big Swift Montepio Geral, vai-vos aparecer facilmente um código, que é o Big Swift da entidade bancária, e tem que editar cada um dos bancos e colocar aqui o Big Swift. Ok? Portanto, se na ficha dos funcionários tiverem, nos fiscais bancários, a conta da junta, de onde sai o dinheiro para pagar ao funcionário, os dados bancários do funcionário, e se nos bancos tiverem o Big Swift, a partir daí, todos os meses, tem aqui o mapa para os bancos, listagem de pagamentos, onde podem imprimir a listagem, por exemplo, por IBAN, de todos que recebem por transferência, tem aqui várias opções que depois podem validar com calma, tem aqui os campos para o Presidente e para o Tesoureiro assinar, se quiserem enviar a documentação preenchida para o banco, e depois é só imprimir. E ele sai a tal listagem com o código Big Swift da entidade, do banco do funcionário, o IBAN do funcionário, o nome do funcionário e os valores. Como eu pus o pixinho para o Presidente e Tesoureiro assinar, tenho estes campos aqui.
Para além de imprimir as listagens, ele pergunta se quer criar o ficheiro. E se eu disser que sim, ele abre esta janela onde vão dizer qual é o dia a que querem fazer a transferência. Então eu vou dizer aqui que quero transferir ao dia 22 de novembro. A referência do ordenante basicamente é o que sai depois no extrato bancário da entidade e do funcionário. Podem pôr aqui vencimentos novembro, por exemplo. Se quiserem que a transferência para os funcionários que tenham uma conta numa entidade bancária distinta da entidade, se quiserem que essa transferência seja realizada com um dia de antecedência, porquê? Porque quando a transferência é interbancária, normalmente se eu fizer a transferência após as 15 horas, o que acontece é que a transferência é feita só no dia seguinte. Ou seja, se os funcionários que têm conta na mesma instituição bancária que a junta, eles recebem no próprio dia. Os funcionários que têm conta numa instituição bancária diferente, se a transferência for feita depois das 15 horas, eles só vão receber no dia seguinte. Então, o que é possível fazer? Se eu picar esta opção de transferência antecipada para bancos diferentes, para os funcionários que têm conta bancária numa entidade bancária diferente, ele vai fazer a transferência no dia antes para que eles recebam no mesmo dia. Portanto, para gerar o ficheiro para o banco, define a data, coloca a referência do ordenante. Se quiser transferir com dia de antecedência para aqueles que têm conta num banco diferente, pica esta opção. Defino quais são os vínculos para os quais eu quero gerar este ficheiro e depois aqui em baixo vou clicar em adicionar todos os funcionários. Portanto, e ele vai buscar os dados bancários de todos os funcionários com o valor que lhes é para ser transferido, onde reparar que isto aqui tem a ver com os dias úteis. Ele tem aqui certamente na ficha de cadastro aqui que o dia 22 é um dia útil, o dia 21 não é útil, portanto ele ao pagar antecipadamente para aqueles que não têm mesma conta na mesma entidade bancária vai pagar ao dia 20. Portanto, este aqui tem conta na mesma entidade, numa entidade bancária diferente da junta, este tem conta numa entidade bancária semelhante à da entidade, à da junta. Ok? E é isto que a aplicação faz. Depois de definir esta informação, de adicionar todos os funcionários, só tem que gerar ficheiro. E este ficheiro é gravado no vosso computador, numa pasta a definir, e depois, a partir do site da entidade bancária, fazem a transferência com base neste ficheiro. Isto é possível fazer, qualquer entidade pode utilizar, só tem que confirmar junto da entidade bancária se no vosso site, através do e-banking, se tem esta funcionalidade. Se não tiverem, colocam a questão se é possível habilitar essa funcionalidade mediante contratualização, porque é o que algumas entidades bancárias fazem. Pronto. Mapa dos bancos, estamos vistos. Seguro coletivo, vamos voltar aqui à apresentação. Portanto, seguradora, já vimos, é o que vamos ver agora, e para a seguradora temos de ter cuidado no quê? Definir o número de segurança social na ficha de cadastro do funcionário e a apólice de seguro e segurador no separador outros. Portanto, para poder utilizar este mapa da seguradora, tem que ter a seguinte informação na ficha de cadastro. Ok. Vamos aqui à ficha de cadastro do funcionário. E na ficha de cadastro do funcionário, em todos eles, tem que definir o número de segurança social, mesmo para quem desconte para a CGA. No cartão de cidadão de qualquer funcionário, vem lá o número de contribuinte de segurança social. Devem preencher este campo na ficha de todos os funcionários. Porquê? Porque, por defeito, para o ficheiro da seguradora, os abonos vão agrupados pelos mesmos códigos de situação da Segurança Social, pelos P's, pelos X, pelos O's. Portanto, ele precisa deste número de Segurança Social. Portanto, preencher isto na ficha de todos os funcionários. Para além de preencher o número de Segurança Social, no separador Outros, tem aqui no canto superior direito o número da apólice seguradora. Devem abrir as tabelas e criar as apólices seguradoras e preencher na ficha de cada funcionário. Depois de o fazerem, só o que têm que fazer é nos mapas seguro coletivo, ele aqui tem os códigos de situação da Segurança Social, é só imprimir o mapa do seguro coletivo.
ou gerar o ficheiro para enviar para a seguradora. Portanto, imprimir o mapa, o que ele faz é tirar aqui os nomes dos funcionários, agrupa por cada uma das colunas, que na prática são os códigos de situação da Segurança Social, os abonos que foram processados, e posso imprimir este mapa para conferir ou para enviar para a seguradora, ou por sua vez, depois posso gerar o ficheiro para enviar para a seguradora. Portanto, mapas mensais. Ainda tenho a DMR, vencimentos, mapas, declaração mensal de remunerações, o que é enviado para a AT. Para cada um dos meses, é só chegar aqui e ver mapa ou criar ficheiro. Portanto, vamos ter no tal webinar de conferência de mapas e configurações de mapas, vamos ver depois como podem conferir aqui alguns abonos e descontos se estão ou não a ser impressos, mas tem aqui a possibilidade de imprimir, devem guardar todos os mapas que estejam submetidos à AT. Na prática só têm que criar o ficheiro, ir ao site das finanças e submeter este mapa, ok? Pergunta mais uma vez onde eu quero gravar, crio uma pasta para estes efeitos, gravam todos os ficheirinhos, podem aqui no nome dizer AT, por exemplo, 2020-11, gravo, eu assim sei que este documento, que este ficheiro é referente a este ano e este mês, isto é apenas uma sugestão, grava na tal pastinha e naquela pastinha vão ter todos os ficheiros submetidos à AT, até para posterior conferência se necessário. Portanto, dos mapas mensais, tenho que realçar aqui mais alguns aspectos. Os mapas da Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, ADSE e DMR, eu só gero um ficheiro para cada mês. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Se porventura aquelas entidades que quiseram fazer um processamento para o subsídio Natal, depois fecha o processamento e abre um segundo processamento para processar as remunerações, para essas entidades que têm 2 processamentos no mesmo mês, eles não vão enviar 2 ficheiros para a CGA neste mês, nem 2 ficheiros para a AT, nem 2 ficheiros para a Segurança Social, vão enviar apenas um. Portanto, se fizerem 2 processamentos dentro do mesmo mês, o que têm que fazer basicamente é, depois de fazer os 2 processamentos, o do subsídio Natal e das remunerações, então só nessa altura é que vão gerar os ficheiros para submeter para estas entidades. Portanto, só depois de fazer os 2 processamentos é que eu venho aqui ao da Segurança Social e gero o ficheiro da CGA e da aspas. A ADSE, semelhante, e a AT também. Portanto, para estas 4 entidades, eu só gero um ficheiro por cada mês. Não é um por processamento, é um por mês. Mais aspectos. Depois tenho outros mapas de conferência ainda para o próprio mês. Mapas de conferência de processamento, folhas de vencimentos, mapas de descontos, relação de encargos, resumos de abonos e descontos. E algumas destas notas que eu aqui tenho. Impressão de mapas de meses anteriores. Se quiser imprimir mapas de meses anteriores, a grande maioria dos mapas, por exemplo, Segurança Social, eu por algum motivo quero voltar a imprimir o mapa do mês anterior. Eu tenho aqui a possibilidade de voltar a imprimir para o mês de outubro, setembro, agosto. É só chegar aqui e imprimir. Portanto, não tem necessidade de estar a reabrir o mês, até porque corre o risco de voltar a processar e de alterar os dados daquilo que foi feito naquele mês. Portanto, tentem não reabrir o mês. Tentem sim, se necessário, tirar os mapas, chegar aqui, escolher o mês e imprimir. Isto está disponível para a grande maioria dos mapas. Eu mostrei aqui da Segurança Social, mas da Caixa Geral de Aposentações e em aspas. Portanto, eu tenho aqui a possibilidade de escolher o mês. Aqui a questão é, quando tem um botão listar, na prática o listar o que faz é o botão para ir buscar os dados naquele momento em que eu clico no listar. Portanto, se eu quiser imprimir um mapa de mês anterior, escolho o mês, clico em listar, ele atualiza a informação e posso voltar a imprimir o mapa. DMR também. Quero voltar a imprimir a declaração mensal de remunerações do mês anterior. Escolho o mês, clico em ver mapa e tenho o mapa. Para a ADSE também tenho o botão listar. Se vier aqui ao ficheiro da ADSE, para além de escolher o mês, também vão ter que clicar aqui em listar. E depois de clicar em listar, ele mostra aqui a informação, vão ter que colocar aqui a referência do documento único de cobrança que já geraram previamente no site da ADSE e depois geram o ficheiro. Está bem? Para gerar o ficheiro da ADSE, basicamente é só isto e gravar no vosso computador. Portanto, a maioria dos mapas dá para imprimir dos meses anteriores. Portanto, não há necessidade de estar a reabrir processamentos para imprimir ou gerar ficheiros dos meses anteriores. Ok?
Pronto. Os mapas de conferência importantes. Folha de vencimentos. Folha de vencimentos, basicamente, é selecionar folha de vencimentos e o resumo para a contabilidade são os mais importantes. Tenho também a autorização de pagamento para que o executivo autorize o pagamento dos salários. Portanto, e vou aqui imprimir cada um destes mapas. Todos estes mapas devem ser impressos e arquivados. São os mapas onde vos transmite toda a informação daquele processamento. E estes, ainda me recordo, e muitas de vocês de certeza também, que tinham um livro de processamento de salários, onde tinha uma linha para cada funcionário e cada coluna correspondia a um abono, depois no final tinha uma coluna para cada um dos descontos e no final tinha total de abonos, total de descontos e o líquido. Portanto, na prática, em vez de ter este livro, que era um livro em A3, eu tenho este mapa que me vai substituir esse livro de vencimentos. Portanto, e tenho uma tabela para cada funcionário onde tenho todos os abonos e descontos. No que diz respeito à configuração deste mapa, vai ser alvo de um webinar onde vamos configurar os mapas, CGAs, ADSEs, folhas de vencimentos, por aí fora, ok? Portanto, eu não vou mostrar aqui esta configuração, mas estes mapas devem ser impressos e arquivados para todos os meses. Está bem? Portanto, folha de vencimentos, o resumo da folha de vencimentos, aqui já são valores totais por vínculo e por orgânica. Tenho a autorização de pagamento. A autorização de pagamento é o documento que o executivo vai assinar a autorizar o pagamento daqueles abonos e descontos. Mais uma vez é por órgão e por vínculo. E por fim vou ter o resumo para a contabilidade, que este sim é aquele que eu entrego à contabilidade para que eles registrem na contabilidade os vencimentos. Estou aqui a guardar, ele está aqui a fazer as continhas todas e a agrupar tudo. Já não falta muito, prometo. Ok. Ok. Autorização de pagamento, por órgão, por vínculo, sai uma autorização de pagamento para o responsável e o presidente assinar, onde reparar que numa entidade grande, quem processa os vencimentos não é a mesma que trabalha com a contabilidade. E quem tem que dar ordem para processar os vencimentos e pagar os vencimentos é o Departamento dos Recursos Humanos. A contabilidade depois vai ter que os registar. É esse o motivo pelo qual as autorizações de pagamento referente aos vencimentos são emitidas a partir do programa de vencimentos e não da contabilidade. A contabilidade tira um outro documento que é um género de uma ordem de pagamento coletiva, mas que não é uma autorização de pagamento propriamente dita. Embora o SNC já permita gerá-las também para quem queira trabalhar dessa forma. Isso é outra questão a falar acerca do SNC. Mas aqui estamos a falar de vencimentos. Resumo para a contabilidade, muito importante para entregar à contabilidade. É este mapa que aparece por económica, todos os abonos que são processados, com os descontos que são efetuados também sobre eles, para poder lançar essa informação na contabilidade. Portanto, eu tenho aqui, para o órgão 01, para esta económica 010101, foi pago abonos no valor de 3.857,32. Foram feitos os descontos de 350,20 e tenho um líquido a pagar desta económica de 3.507. Para a outra económica, 01010401, foi pago um valor total de 29.271,49 mais 20 euros. Tenho estes valores de descontos e tenho este valor líquido. Ok? E por aí adiante. Quem tem o módulo das integrações deve imprimir este mapa depois para conferir na contabilidade, mas só tem que importar os valores para a contabilidade para os poder registar. Ok? Pronto. Por fim, tenho este resumo do resumo para a contabilidade, onde mostra por contas de terceiros e de gastos, qual é que o valor a processar. Mais de terceiros, ok. Mais mapas de conferência. Se quiserem conferir abonos ou descontos processados, aqui no menu mapas tem mapas de conferência. Portanto, se eu quiser tirar aqui de subsídios ou de um subsídio específico e para o subsídio familiar, o que é que foi processado para cada funcionário, venho aqui aos subsídios, pico só o subsídio familiar e mando imprimir. Se quiser de descontos, posso ir aqui aos descontos, selecionar o desconto que eu quero e tiro uma listagem só acerca dos descontos feitos por funcionário. Portanto, isto são mapas de conferência para poder conferir os abonos ou descontos processados, ou faltas, ou horas extras. Relação de encargos. Na relação de encargos, tem uma relação de tudo o que foi processado de Segurança Social, CGA e IRS.
entre a parte a pagar pela entidade e a parte a pagar referente aos descontos, às retenções feitas aos funcionários. Portanto, este mapa também normalmente é importante para entregar à contabilidade. Eu tenho aqui o da Segurança Social, portanto, qual é que é o valor dos abonos, qual é que é o valor descontado, qual é que é o encargo da entidade e o total a pagar. Portanto, é este mapa depois que eu entrego à contabilidade para eles saberem o que é pago de retenções e o que é pago da entidade, de parte da entidade. Quem diz para a Segurança Social, diz de igual forma para a CGA, para as finanças, para a AT, o valor total do imposto retido, aqui não há parte da entidade e parte do funcionário, é só a parte da retenção, e se tiverem outros abonos que também tenham que pagar parte da entidade e parte do funcionário, aqui embaixo nestes outros descontos, ele vai permitir imprimir essa relação de encargos. Ok? Portanto, mapas mensais, mapas de conferência de processamento, folha de vencimentos, de descontos. A diferença para os mapas de conferência de processamento é que no mapa dos descontos sai o número de beneficiário do funcionário e nos mapas de conferência de processamento referente aos descontos apenas sai o número do funcionário. Okay? Portanto, eu tenho aqui nos mapas, os mapas de conferência de processamento que posso imprimir dos descontos e aqui sai o número do funcionário. Se eu for imprimir aqui nos vencimentos mapas descontos, dá para imprimir uma relação de todos os descontos e aqui já não sai o número do funcionário, sai o número de beneficiário do funcionário. Ou seja, o número de CGA do funcionário, o número da ADSE do funcionário. Okay. E posso mandar imprimir. Resumo de abonos e descontos. Também já vimos, portanto, não vimos, não senhor, é importante. Portanto, o resumo de abonos e descontos é um mapa que é um resumo total de tudo o que foi processado. Na prática não está agrupado por órgão e por vínculo. Portanto, se quiserem ter um mapa geral de tudo o que foi processado naquele processamento, tem aqui o resumo de abonos e descontos. Portanto, foram processados todos estes abonos, todos estes descontos, total de abonos, total de descontos, total líquido. Em regra, os mapas que devem imprimir para arquivar para futura consulta são, para além da Segurança Social, CGAs, ADSEs, DMRs, folha de vencimentos, relação de encargos e o resumo de abonos e descontos. Estes 3 mapas devem imprimir para arquivar. Ok? Portanto, notas. Impressão dos mapas de meses anteriores é possível em quase todos os mapas do menu vencimentos. Não tem que reabrir meses para imprimir mapas. E no caso de definir mais do que um processamento, para um mês, só gera um ficheiro para cada mês. Não vão gerar um ficheiro para cada processamento. Está bem? Estes são os conceitos que nós queremos transmitir relativamente ao processamento de subsídio de Natal e no que diz respeito à impressão dos mapas. Portanto, eu vou abrir aqui um espaço à discussão. Qualquer dúvida que tenham também podem enviar aqui um e-mail para webinar@fresoft.pt. A apresentação vai ser submetida ainda hoje para o e-mail de quem se inscreveu. Os certificados de formação vão ser enviados nos próximos dias para quem se inscreveu. Se vocês têm na mesma entidade 2, 3 pessoas a assistir, a cada uma das pessoas tem que corresponder uma inscrição. Porque senão só a pessoa que se inscreveu é que vai receber o certificado.